Salve galera que curte aí o Expedição Caatinga, biólogo Aldemir aqui, né? E hoje a gente vai falar do tema lá do coronavírus. Já tá batido demais esse tema e tudo mais. Só o que é que eu vou trazer hoje? A gente vai falar hoje relacionado às cidades pequenas. Por que as cidades pequenas? Por exemplo, eu moro em uma cidade que tem menos de 5 mil habitantes, então algumas medidas, algumas estratégias que o governo lançou, né, e que a gente vê muito na mídia, elas dão certo para cidades grandes, né, que já tem as suspeitas, já tem casos e tudo mais. Nas cidades pequenas, que ainda não tem nenhuma suspeita, não tem nenhum caso, algumas medidas devem ser tomadas, óbvio, né, e principalmente o pessoal que está chegando de viagem. Como assim? Vejam só, até onde eu sei, por exemplo, um amigo meu chegou da China, né, lá em Campina Grande, e nenhum órgão entrou em contato com ele, nem nada. Ele chegou e ele mesmo tomou a medida de ficar de quarentena e comunicou aos órgãos. E também não teve nenhuma resposta na questão da Secretaria de Saúde lá de Campina Grande. Então, tem dois pontos que a gente deve tratar. Primeiro, quem está chegando, tá certo? E as secretarias de saúde, né? O que elas devem fazer. Então, algumas pessoas chegaram de São Paulo, outras pessoas chegaram do Rio, outras pessoas chegaram do Pernambuco, e assim vão chegando pessoas nas cidades pequenas, né? Principalmente agora com essa questão de paralisar escolas e tudo mais, as pessoas estão querendo entender como se fosse estar de férias, né? Que aí o pessoal tem que entender que não é estar de férias, são medidas utilizadas pelos governos para evitar a disseminação da doença, né? Principalmente em escolas, universidades e tudo mais. Mas aí o que o pessoal tem que entender? Você vai viajar, está saindo do seu estado e indo para outro estado, então você vai ter que tomar aquelas medidas com álcool em gel, evitar aglomerações e tudo mais, que se você vai viajar é um pouco difícil isso, porque você vai entrar em um ônibus, né? Mas aí você tem que entender o seguinte, se você vem de outro estado, se tem foco naquele estado se já foi constatado que tem, então você mesmo quem tem que tomar essas medidas, você mesmo tem que ficar de quarentena e tudo mais. O pessoal acha que quarentena é o fim do mundo. Não, gente, quarentena é simplesmente você se reservar em casa, né, ficar se acompanhando, vendo se você tem algum dos sintomas e tudo mais. Lembrando que os sintomas da gripe também, né, vamos separar as coisas, porque estamos no período de chuva. Então, no período de chuva, quem tem a imunidade mais baixa começa a aparecer, né, gripe, tosse, coriza. Então, preste atenção, você tem que primeiro se policiar, melhorar a sua imunidade, seja com medicamentos ou com alguma prática integrativa, como, por exemplo, a acupuntura, moxa-bustão, né, entre outros. Mas aí o pessoal tem que entender o seguinte, chegou alguém na cidade, tem que saber o histórico, aquela pessoa vem de onde, ela veio com quem, foi de ônibus, foi de carro particular, tá vindo de um local que tem foco, tá vindo da onde? Tá vindo de Natal, tá vindo do Recife, tá vindo do Ceará, de São Paulo, do Rio, do Acre, não importa. Lá tem foco da doença, né? Tá se alastrando a doença lá. O local que ela veio é de um bairro que tem já algum caso, suspeita, alguma coisa do tipo, tem que se pensar isso. E a pessoa, eu sei que a pessoa não quer dizer, eu tô doente, mas ela tem que entender que ela pode sim ser um vetor de transmissão, né? Então ela pode trazer o vírus de um local para outro. Então ela quem tem que se resguardar. O segundo ponto, como a cidade é pequena, todo mundo fica sabendo rápido que fulano chegou de tal canto. Então as pessoas da Secretaria de Saúde, e isso vale para todas as cidades pequenas, têm que entender isso. Fulano chegou, vamos lá, né? Ver ela veio de onde e tudo mais. Fazer simplesmente algumas perguntas, um questionário para tirar a pessoa de alvo, de ser trazer o vírus ou não, né? Que aí o vírus ele é contraído através das vias aéreas. Então, você espirrar próximo de alguém, tossir, né? Até o falar, compartilhar utensílios como garfos, colheres. Então, a transmissão ela vai ocorrer através das gotículas de saliva. Então, o vírus vai estar ali naquelas gotículas, né? Que aí o pessoal faz esse auê todo. Aí o que é que acontece? Gera-se o pânico. Quando você gera a primeira etapa, que é o pânico, aí você desequilibra tudo. A exemplo, a gente está passando pela questão da falta de álcool em gel. Então,
O que foi isso? Pânico. As pessoas, não, é se prevenir. Não, se prevenir é você ter consciência, você ter cuidado, você fazer tudo corretinho. Ah, o Ministério da Saúde está falando isso. Ah, eu vi no Ministério, a OMS disse isso. Então, cara, segue o protocolo que eles estão falando, mas cada caso é um caso. Por que eu digo isso? Por exemplo, um supermercado grande de uma cidade grande vai ter pessoas de vários bairros comprando ali. Então, o protocolo de segurança tem que ser muito melhor. Mas, por exemplo, a minha cidade não tem nenhum caso de coronavírus, não tem nem suspeita, nem nada. Aí já tem que se tomar outras medidas, que é essa questão do quem está chegando. Porque, vejam só, a doença só surge em um local se alguém trouxer o vírus, né? Lembrando, o vírus vai causar a doença. Você não transmite a doença, você transmite o vírus causador da doença. Então, do nada, sossego não vai ter coronavírus. Vai ter que alguém trazer a doença, tá certo? Tem que lembrar desse ponto. Alguém tem que trazer a doença. Então, qual é a primeira medida? Evitar, né, que venha-se esse vírus com alguém, né, ou com algum objeto de alguém que estava contaminado. Mas aí, então, as medidas devem ser tomadas aonde? Primeiro pela pessoa que está chegando e, segundamente, pela a parte da saúde, da Secretaria de Saúde. Verificar o que aquela pessoa, né, de onde aquela pessoa veio, se tem foco naquele bairro que ela estava ou não, daquela cidade e tudo mais. E as pessoas se conscientizarem. Não precisa fazer um drama, um auê, todas essas questões que estão levantando. Lógico, você tem idosos na sua casa, evite ficar saindo. Você tem criança pequena, evite, né? O pessoal aí que gosta de segurar os bebês, vamos evitar, né? As mães, vamos deixar as crianças também. Os idosos ficarem em casa também, né? Pessoas que já passaram por procedimentos como quimioterapia, radioterapia, né? Entre outras questões, diabetes. Tem mais de 60 anos, se resguarda em casa, né? Fique em casa. Ah, tem idoso na sua casa? Muito bem, você quer ajudar? Se resguarda em casa também. Mas aí outras questões são levantadas. Por exemplo, eu não tenho nenhum desses problemas, então eu tenho que evitar ao máximo também o contato com aglomerações? Tenho, mas vai lá, lembra de novo. Na minha cidade ainda não tem nenhum caso, então eu tenho que evitar o quê? Quando eu for para outras cidades, então eu tenho que tomar cuidado, né? Quem está vindo de outras cidades, principalmente os caminhoneiros que fazem entregas, que ficam visitando várias cidades, então também tem que ter esse cuidado. Ninguém lembra desse detalhe, né? O caminhoneiro está vindo vamos dizer, de João Pessoa com a carga, então ele vem para Sossego, ele vai para Cuité, ele vai para Cubati, ele vai para o Sertão, né? Lá para Patos, para Cajazeiras, então ele está correndo todo esse risco, então eles também têm que ter muito cuidado, né? Então as medidas seriam basicamente o primeiro ponto, a pessoa que está saindo de um estado para o outro pensar, né, ela mesma se colocar em quarentena, no caso, se o estado que ela estava, a cidade, o bairro, teve algum caso. O segundo ponto são as secretarias de saúde pensarem um pouco, né, e agirem, né, que às vezes as pessoas, a gente tem que agir antes delas, porque muitas vezes elas não entendem e como eu vi, né, disseram que só em falar em quarentena aqui na cidade o pessoal já fez um auê. Não, não é assim. A pessoa tem que conversar com a pessoa se ela tiver que entrar em quarentena e explicar a situação. Porque muitas vezes as pessoas são ignorantes e essa ignorância leva a essa zoada, a criticarem, a dizerem que não, eu não estou doente. A gente só sabe se a pessoa está doente ou não se ela passar por todos os protocolos e é negativo, né? Não ocorrer nada, não aparecer nenhum sintoma. Mas chegou de outro estado e aquele seu estado tem, o estado que você estava, tem o caso, né? Tem o caso de coronavírus, já tem constatado, o bairro que você estava também tem, então vamos ter esse cuidado, né? Vamos se pôr em quarentena. Como disse meu amigo lá de Campina Grande, Renan, que chegou da China, né, que ele tomou essa iniciativa, ele ficou de quarentena, ele avisou aos órgãos, mas até agora ninguém entrou em contato com ele nem nada e graças a Deus Renan está aí, né, saudável. Então é isso aí. Então qualquer dúvida pode botar aí nos comentários que a gente conversa, né? É mais difícil responder por digitando, mas a gente tenta dar uma resposta, tá certo?